Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para o nosso Evangelho, né? Todas as segundas-feiras nos reunimos para estudarmos as lições trazidas pelo nosso querido Allan Kardec, através dos bons amigos espirituais, né? E essas lições advindas também do nosso mestre maior, nosso querido mestre Jesus. E eu sou a Tânia, né? Hoje nós já estamos no dia 25 de agosto de 2025, a última segunda-feira do mês, a última segunda-feira do nosso mês, né? A quarta segunda-feira, é sempre da USA Intermunicipal de Franca, né? E nós vamos iniciar o nosso estudo, como de costume, com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Solange. Orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João, capítulo 3, versículo 10. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquisições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros assim e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 111, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos, né? Na nossa sala de espera estávamos conversando sobre questões aqui, né? Então é melhor a gente ficar quietinho, né? Jesus é nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e vamos nos inspirar nas suas lições, né? Para que possamos solucionar os nossos problemas. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Doroti. Doroti, seja bem-vinda para fazer a nossa oração inicial. Boa noite, Tânia, boa noite a todos. Boa noite, querida. Elevemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo sempre por termos a oportunidade de estar aqui. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar a vida eterna,
a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiastes, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras de fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos à ruinosa destruição. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Que assim seja, né? Linda oração, Doroti. Gratidão. Agora vamos convidar a nossa amiga, Odília. A Odília hoje vai fazer a leitura de um fragmento da Revista Espírita, onde ela vai comentar um pouquinho sobre a virtude, né? Sobre a questão do Messias, a questão dessa virtude. E a virtude hoje será o nosso tema da noite, que a nossa querida Thaisa vai trazer para nós, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, né, Odília? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Vou botar aqui. Messias do Espiritismo, né? Certinho? Certinho. Comentário sobre os Messias do Espiritismo. Diz o bom senso que Deus não pode escolher seus Messias entre os espíritos vulgares, mas entre aqueles que ele sabe capazes de realizar seus desígnios. O que pretendesse haver recebido tal favor deveria, portanto, justificá-lo pela eminência de suas capacidades e de suas virtudes, e sua presunção seria o primeiro desmentido dado a essas mesmas virtudes. Que diriam de um rimador que quisesse passar por príncipe dos poetas? Dar-se por Cristo ou Messias seria dizer-se o homem mais virtuoso do universo, e não se é virtuoso quando não se é modesto. É verdade que a virtude simulada pela hipocrisia, mas há uma coisa que... Não, é verdade que a virtude é simulada pela hipocrisia, mas há uma coisa que desafia qualquer imitação. É o gênio, porque ele deve afirmar-se por obras positivas, quanto à virtude de fachada. É uma comédia que não se pode representar muito tempo sem se trair.
Na primeira linha das qualidades morais que distinguem o verdadeiro missionário de Deus, há que colocar a humildade sincera, o devotamento sem limites e sem segundas intenções. O desinteresse material e moral absoluto, a abnegação da personalidade, virtudes pelas quais não brilham nem os ambiciosos, nem os charlatões, que antes de tudo buscam a glória ou o lucro. Eles podem ter inteligência, é necessária para vencer pela intriga, mas não é essa inteligência que coloca o homem acima da humanidade terrena. Se o Cristo voltasse a encarnar-se na Terra, ele para cá voltaria com todas as suas virtudes. Se, pois, alguém se desse por ele, deveria igualá-lo em tudo. Uma só qualidade a menos bastaria para descobrir a impostura. Assim como se reconhece a qualidade da árvore pelo seu fruto, iam os verdadeiros Messias pela qualidade de suas obras, e não por suas pretensões. Não são os que se proclamarão, porque talvez eles próprios se ignorem. Vários poderão estar na terra sem ter sido reconhecidos, e vendo o que terão sido e o que terão feito, que os homens dirão, como disseram do Cristo. Aquele devia ser um Messias. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1868, março. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Fica aí, meus amigos, a sugestão, né? Precisamos ler a Revista Espírita, né? Nela encontramos vários ensinamentos que Kardec aprofundou, né? Os estudos. Então, vamos lá, sem muita delonga, vamos convidar a nossa amiga Thaisa, desculpa, seja bem-vinda, querida. Está fechado o áudio. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite aos que estão online aqui com a gente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para falar do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, dessa obra maravilhosa que Allan Kardec ajudou, né, a Jesus a concretizar a sua intenção de nos ajudar a progredir. E antes de começar a falar sobre a virtude, eu fiz um resuminho aqui sobre o foco principal do Evangelho, né? Que é a interpretação moral dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, claro, né? Allan Kardec não se detém em dogmas, em rituais, em milagres, mas sim em como aplicar os ensinamentos do Cristo na vida prática, destacando a prática da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, a explicação das leis morais de Jesus, conectadas à lei de causa e efeito, o esclarecimento de que a verdadeira religião é aquela que melhora o ser humano interiormente, então não existe a melhor, a pior, né? Apresentação de exemplos e instruções dos espíritos, sobre a qual eu vou falar, uma das instruções, que comentam, então, os evangelhos para guiar os homens ao progresso moral e espiritual. Em suma, o Evangelho segundo o Espiritismo busca mostrar que a moral de Jesus é caminho de mudança interior. Então, mencionando aqui que Kardec nos apresenta exemplos e instruções dos Espíritos, vamos falar hoje da instrução à virtude, por François Nicolas Madeleine. Então, aqui, vamos lá. Então, eu gosto muito de falar um pouquinho sobre eles, né? Sobre quem foi esse espírito que está mandando essa instrução para nós. Incrível que grande parte dos instrutores foram católicos, né?
pertencer à Igreja Católica. Isso que é muito legal. Então, François Nicolas Madeleine de Morlot foi um arcebispo francês do século XIX, serviu como bispo de Orleans, depois de Tours, e, por fim, como arcebispo de Paris, sendo lembrado por sua liderança pastoral e dedicação à igreja. Então, nessa, provavelmente, última encarnação dele, ele foi algo muito importante na Igreja Católica, né? E muito capaz, muito capaz. Então, tá, vamos aqui para a próxima. Pode ir aqui para cima? Ah, já mudou. E aí eu coloquei uma frase que eu achei muito legal, que virtude é uma força silenciosa que transforma o coração humano. Então, vamos lá. Próximo. Então, o que é virtude? Vamos para o conceito de virtude. Não é que uma pessoa virtuosa tenha que ter todas as virtudes, né? Virtude significa ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, né? Eu posso ter algumas características dessas, então eu tenho algumas virtudes. Não quer dizer que tenha que ter todas, mas a bondade é uma virtude, a caridade é uma virtude, ser trabalhador, honesto, sóbrio, modesto, justo. Muito bem. Agora, para ela ser verdadeira mesmo, olha que interessante, ela tem que ser silenciosa. Então, eu posso ser caridosa, mas se eu não tiver aquela caridade silenciosa, fazer o bem pelo bem apenas, vai ficar preocupada com que as pessoas vejam que eu estou fazendo o bem, a caridade, ela já não é uma virtude verdadeira. Olha que interessante, né? Ela fica incompleta, na verdade. Eu acho que é mais, a palavra melhor aí que encaixaria é incompletude, né? Então, para ser verdadeira, completa, aliás, a virtude, a gente tem que fazer as coisas no silêncio, sem preocupar com o ego, sem querer aparecer para as pessoas, né? Massagear o seu ego. E em seguida fala que a pessoa virtuosa pratica o bem com esquecimento de si mesma. E absoluto desinteresse. Então, eu faço o bem pelo bem. Eu não fico preocupada com o que as pessoas vão pensar de mim, aplausos, ou receber alguma coisa em troca, ou submeter alguém ao pedido, à gratidão. Fiz o bem, tá feito, acabou, fiz o bem pelo bem. Dar sem pensar em receber, né? A virtude também, ela tem que estar bem distante do orgulho, que tem a ver com o que eu disse antes. Aquela massagem no ego, aquela preocupação com si mesmo. Pelo contrário, é o esquecimento de si mesmo. A vaidade também tem que ser deixada de lado, tem que ser trabalhada. O amor próprio. A virtude ostentada perde seu valor e méritos. Então, ela fica incompleta. Né? Eu, particularmente, até corrigiria, eu não colocaria como uma verdadeira virtude, eu colocaria como uma virtude completa, não se exibe, não se mostra, prefere o silêncio, a discrição, fazer o bem, simplesmente pelo bem que se deve fazer. Então, depois do conceito do que é virtude, vamos ver agora o exemplo, acho que pulou uma, não pulou? Já tá como exemplo do homem virtuoso. Em seguida, tá. Então, é porque, tá bom. Então, agora eu coloquei alguns exemplos, porque aqui no Evangelho cita São Vicente de Paulo, que está presente aqui também como alguns dos instrutores, né, com cada mensagem lindíssima. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma das minhas gravações aqui do Evangelho, né, do grupo que eu tenho aqui no WhatsApp, e eu fui ler uma instrução de São Vicente de Paulo. Olha, gente, eu confesso que eu sou rápida na leitura, tenho uma facilidade de interpretação, mas nesse dia eu precisei levar, na verdade, uns 2, 3 dias para digerir, para absorver a mensagem de São Vicente de Paulo, de tão grandiosa que ela é. Então, são brilhantes, são maravilhosas. Os ensinamentos de São Vicente de Paulo, grande espírito. Então, quem foi ele, né? De novo, pertencente à Igreja Católica, padre francês do século XVII, conhecido por sua caridade e ajuda aos pobres. Fundou obras de assistência e inspirou a criação das Filhas da Caridade, que é uma instituição que existe até hoje, né? De freiras
que praticam a caridade. Seguia 5 virtudes: ser bom, humilde, caridoso, modesto. Trabalhava pelo bem, sem buscar reconhecimento e sempre preocupado em afastar o orgulho e a vaidade. E aqui no Evangelho diz, né, que ele não se exibia, e que ele fazia as coisas com maior absoluto desinteresse e completo esquecimento dele mesmo, né? Vamos para o próximo exemplo. Cura de Ars também, que é mencionado no Evangelho, que era outro homem virtuoso, também pertencente à Igreja Católica. Isso que eu acho muito legal, né? O nome dele São João Maria Vianney, foi um sacerdote francês do século XIX também, famoso por sua simplicidade, vida de oração e dedicação aos fiéis, sendo exemplo de santidade, olha, sendo exemplo de santidade para os padres. Virtudes, humildade, oração constante, como a gente precisa orar, né? Oração constante, caridade, simplicidade, sacrifício pessoal e dedicação total a Deus e ao próximo. E tem uma lista de exemplos, né? Poderíamos falar aqui sobre Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, mas agora vem o outro seguinte, que a gente ama. Exemplo de homem virtuoso, Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium brasileiro conhecido por sua dedicação à caridade e pela psicografia de milhares de mensagens espirituais. Virtudes. Caridade, sempre ajudava os necessitados. Humildade, nunca buscou fama ou riqueza. Eu digo que se ele tivesse ganhado R$1 de todos os livros, né, que as produções, ele teria morrido milionário. Tinha muita fé, viveu em constante devoção a Deus, amor ao próximo e tratava todos com bondade, desprendimento, dedicou a vida ao serviço espiritual. Esse a gente conhece mais de pertinho, né? Os outros foram dos outros séculos, mas esse a gente tem vídeos dele, né? Dessa formosura que a gente ama. Minha avó conheceu bem de pertinho o Chico Xavier, e a minha mãe sentou no colo do Chico Xavier, era pequenininha, e ela foi abrindo os botões da camisa, porque minha avó contava muitas histórias, e aí minha avó ficou brava: que é isso, menina? Não faz isso. Ele: deixa, dona Lívia, deixa. E a minha mãe viu, de fato, as cicatrizes no abdômen dele, causados pela madrinha, né? Era pela madrinha. A madrasta mesmo era má, né? Era uma querida. Vamos para o próximo. E aí a gente tem que pensar sempre, né? Sempre, todos os dias, né? Antes de fazer as coisas e depois de ter feito também. Minhas atitudes refletem amor, humildade, justiça. Se a gente sempre tivesse gravado em nossas mentes, eu falo que a gente tem que colocar na geladeira, prender com imã no guarda-roupa, ou no armário do banheiro, assim. E a gente trabalharia, agiria mais no amor, na humildade, na justiça, né? Imagina todo mundo fazer isso, que mundo que não ia ser, né? Mas a gente é meio robotizado e egoístas ainda. Mas vamos que vamos. Então, próximo. E aí, o meu filho que me ajudou, porque eu tenho um filho virtuoso, ele que me ajudou a montar isso aqui, e aí ele pegou isso daqui na internet, né? Que eu achei muito bonitinho até para jovens, porque ficou uma linguagem bem próxima deles. Como ser virtuoso na prática. Exemplo, caridade, doar roupas, alimentos, sem esperar nada em troca, né? Deu, tá dado. A humildade, reconhecer quando a gente erra, pedir desculpas, são coisas bem básicas, né? Numa linguagem bem fácil de entender. E a gente lê isso, parece tão simples, né? Mas não é simples. Às vezes a gente custa pedir desculpa, a gente ofendeu com aquele orgulho: não vou pedir desculpa, vou ver quem vai pedir desculpa primeiro. Ou você fica procurando razões para não pedir desculpas, né? Ou pede desculpa da boca para fora, só para as pessoas te assistirem e falar: nossa. Ou então não pede porque acha que vai se sentir menor pedindo. Então não é tão simples isso. É um processo que tem que ser trabalhado na gente na profundidade. Trabalho, estudar, cumprir com suas tarefas, com dedicação, mesmo sem supervisão, né? Isso é muito importante. A modéstia, evitar se exibir quando faz algo bom, que tem a ver, né, com o que a gente já falou lá atrás.
Bondade, ouvir um amigo que precisa desabafar. Então, são pequenos exemplos, mas não são tão simples assim. Vai depender muito do nosso estado emocional, psicológico, do nosso autoconhecimento. Mas está aí uma boa listinha para a gente pensar a respeito. Pode passar o próximo, Tânia. Mais exemplos: desprendimento, ajudar em casa ou na escola, sem reclamar, ou no trabalho, né? Eu costumo lembrar muito disso, quando essa coisa do desprendimento, porque uma vez a minha irmã entrou no emprego novo e ela falava: Thaisa, as pessoas não me ensinam, né? Principalmente a parte de informática. A gente que é mais velha tem essa dificuldade. E é tão importante quando porque tem gente que traz consigo, né? Ah, eu sofri, eu passei meus perrengues, o outro que se vire. Tem gente que pensa assim, né? E eu penso que, se você sofreu, o que vale do seu sofrimento é você evitar que o outro passe pelo que você passou. Porque você já sofreu, já está gravado em você. Então, é fazer do limão a limonada. Então, facilite o caminho para as outras pessoas, já que você passou por isso. É uma questão de empatia. E ela reclamava muito disso, e por fim ela acabou saindo do emprego devido a isso. Uma menina ótima, tá? Índole muito boa. E então isso ficou muito gravado, né? Esse desprendimento de ajudar o próximo, de ter essa disponibilidade, que na verdade é um gesto de amor, né? Autocontrole, manter a calma em discussões ou provocações. Então, gente, tudo isso, né? Virtude. Isso acontece tantas vezes no nosso dia, né? No trânsito, em casa, com os familiares, com o atendimento numa loja, a necessidade da gente manter a calma. Eu falo que, assim, uma provação muito grande pela qual nós estamos passando é o trânsito, né? O trânsito das cidades, em geral, é uma grande oportunidade para a gente se autoeducar, manter a calma, dominar o instinto, né, selvagem da gente no trânsito, e evitar provocações e discussões. Muitas vezes acaba até em morte, né? Então, o trânsito é uma questão aí que a gente tem que se acalmar mesmo. Honestidade. Aqui é bem para os adolescentes, né? Para os alunos. Não colar em provas, falar a verdade, mesmo que seja difícil. Ele está aqui do meu ladinho, viu? Não colar em provas. Falar a verdade, mesmo que seja difícil. Eu acho que isso aí é um grande medidor de caráter, né? Assumir as suas consequências. E perdão em silêncio. Perdoar sem guardar mágoa, sem precisar anunciar para todo mundo, né, que você perdoou, ou cobrar reconhecimento. Também um exemplo de como ser virtuoso. Pode passar, tá? E, por fim, né, o homem mais virtuoso da história cristã. Jesus Cristo é visto pelos cristãos como exemplo máximo de virtude. E as principais virtudes de Jesus: o amor, que cuidava de todos, especialmente dos pobres e marginalizados. Humildade, nasceu em simplicidade e viveu na simplicidade, né, sem riquezas. O perdão, que mesmo na cruz pediu a Deus que perdoasse seus inimigos. E caridade, curava, ajudava e acolhia sem distinção. Obediência a Deus sempre, aceitou sua missão até a morte. Então, Jesus é o nosso ícone, né? O nosso exemplo, o nosso guia de ser virtuoso. Então, agora, antes de terminar, e até foi bem curtinho aqui, né? Esse tão importante, tão pequeno, né? Tão importante, tão pequeno. Pequena a instrução. Mas vocês sabem, eu estou lendo um livro que fala sobre o Império Romano. Esse livro, gente, traz assim um resumão dos imperadores de Roma e tudo que aconteceu para esse império chegar ao que ele foi. Os valores na época, e depois a gente fala assim, gente, será que a gente está melhorando? A gente está melhorando sim. Sabe quais eram os valores na época? O que significava virtude para eles? Primeiro lugar,
eles colocavam a palavra virtude como probidade. Virtus, aquele carro, inclusive, acho que é da Volkswagen, que chama Virtus, significa virtude, né? Em latim. Mas virtude para eles era, em primeiro lugar, defender a pátria, custasse o que custasse. A pátria em primeiro lugar. Então, não eram esses valores que a gente colocou aqui, da caridade, da humildade, do perdão. Olha só, era probidade, que significa a virtude, mas no sentido de, primeiro, a pátria, depois a família, em segundo lugar, e em terceiro, os interesses próprios. Assim, eles agiam, de acordo com esses critérios. Então, inclusive tem um poeta que disse o seguinte, ele listou os valores dos romanos, que ele considerava serem as qualidades morais de um homem virtuoso. Olha isso, na época do Império Romano. Alguém que conseguia diferenciar o bem e o mal, então aquele que conseguia fazer isso já era virtuoso. Só de diferenciar. Se ia praticar o bem, não interessa, só de diferenciar. Que sabia reconhecer o que era inútil, que era inimigo de homens ruins, olha os valores. Então, aquele que era inimigo de homens ruins, então a gente está falando de perdão, a gente está falando de saber reconhecer quem era inimigo e fazê-lo de homem ruim. Protetor das pessoas boas, e aí vai saber o que era bom naquela época, né? E que punha o bem-estar da nação em primeiro lugar. Então, custasse o que custasse, a nação em primeiro lugar. Seguido depois dos interesses familiares e, por último, dos interesses próprios. O valor fidelidade, pessoal, era aplicado só às mulheres. Elas tinham que cumprir com as obrigações nesse sentido. Então, a mulher, por exemplo, demonstrava fidelidade mantendo-se virgem até a realização do matrimônio e sendo, depois de casada, uma esposa de um homem só, monógama, que falava, apenas com seu marido. Já os homens não havia necessidade disso, né? Pois para os romanos do sexo masculino, o que importava mesmo era cumprir sua palavra. E eu depois tenho uma observação a fazer. Pagar as dívidas corretamente e tratar todas as pessoas com senso de justiça. E até um tempo atrás, gente, na época dos nossos avós, bisavós, esses valores eram muito importantes. O homem tinha que cumprir com as suas dívidas, cumprir com a sua palavra e tratar as pessoas com senso de justiça. Já bastava, já era um homem virtuoso. Isso não faz pouco tempo. E tanto é que os tataravós, né, no nosso povo antigo, eram orgulhosos, né? Ah, não pediam perdão, se não fosse o caso, não pedia mesmo, porque era sinônimo de fraqueza, muitas vezes nem perdoava. Então, a gente ainda traz muito desse Império Romano, né? E aí, a gente tem cada vez mais aplicar esse Evangelho de Jesus nas nossas vidas, porque ainda está incrustado, sem contar que a gente vem nesse processo de encarne, desencarne, encarne, desencarne, desse tempão antigo, né? Do Império Romano. Então, é isso aí. Para terminar, ele fala aqui, Allan Kardec, a virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com essa advertência, 2 pontos, mais vale menos virtudes na modéstia, sem querer aparecer, né, se gabar, do que ter muitas virtudes no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, a chave está aí, né? Trabalhar a humildade na gente. É isso aí. Não tem mais o que falar, não. Tem sim. Deixa eu sair aqui. Ah. Ô, Thaisa, eu estava aqui pensando, né?
E na nossa salinha ali de bate-papo, antes de entrarmos, nós estávamos discutindo. A gente sabe que a gente teve um progresso, mas na atualidade, a gente não percebe, vamos dizer assim, um balanceamento em todas as relações, onde as virtudes acabam sendo deixadas de lado. É. Tânia, eu vou te falar uma coisa. Estudando essa lição, essa semana passada, sabe aquela história de quando você vai casar, você só vê vestido de noiva? Quando você vai ter bebê, você só vê coisa de bebê? Uhum. Essa semana eu só vi coisa de virtude na minha frente. É. E aí passei por um teste muito grande sobre a humildade. E eu acho que eu passei nesse teste. Mas engraçado, eu estava muito em contato com essa leitura e aquilo o tempo todo na minha cabeça. Né? Thaís, você vai falar sobre a virtude. De alguma forma me vinha essa lição. Então ela me fortaleceu muito essa lição. Para que eu superasse o acontecido da semana. Sim. Então, o que eu concluí? Nesse nosso mundo de provas e expiações, né, Tânia, a sensação é que a gente dá, algumas vezes, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 1 para trás, ou 1 passo para frente, às vezes até 2 para trás. Mas, na realidade, de acordo com os livros espíritas, a lei de Deus é a lei do progresso. Se você ainda erra, e tem a impressão de que você estava ótimo e vacilou, porque você não estava ótimo ainda. Tá preparado. Porque a nossa exposição, 24 horas, aos que a gente não vê, a energia daqueles que te emanam, a essa psicosfera na qual a Terra está, nessa fase de transição, as suas preocupações, o seu passado que você traz de vidas anteriores. Então, assim, é muita pressão para que a gente erre mais, sabe, Tânia? Então, por isso que a gente precisa estar em contato com essas leituras maravilhosas, porque a gente é uma espécie de lavagem cerebral mesmo, né? Porque senão a gente não vence, não vence. Principalmente na hora que você estava citando, né, a questão do trânsito. Qualquer coisinha no trânsito hoje dá morte, né? Nossa Senhora! Tá, sério. E assim, eu conversando com um amigo meu, não sei se eu falei isso na outra vez, ele falou, Thaís, eu tô num ponto, ele é advogado, imagina o advogado falar, eu tô num ponto que se alguém pisar no meu pé, eu peço desculpa. A gente está num ponto, aliás, ele falou, é uma oportunidade da gente trabalhar a humildade e ser manso e pacífico, né? Sim, sim. Porque o que você disse ali anteriormente é verdade, né, meus amigos? Se a gente não tiver com uma sintonia boa, tudo vai para o esgoto, né? Vai. Tudo que a gente tenta no nosso dia a dia, eu estou falando isso para mim mesmo, viu, pessoal? Talvez tenha alguém que já conseguiu um pouquinho mais do que eu, mas eu estou falando por mim. Tem hora que você está ali, você vai, não, olha, eu acabei de fazer o evangelho, de repente vem tudo para dar tudo errado. Sim, E se sim. a gente não persistir, a gente acaba fazendo tudo errado. É. Então, se a gente não tiver o evangelho, se a gente não tiver a humildade, essa questão, né, da gente ficar em silêncio, é difícil, é. Você pode ter toda a razão que for, fecha a boca. Uhum. Porque acho que agora é o momento, né? Nós estamos ali no borbulhar ali todo, né? A hora que a gente ainda não está no cume da transição, viu, gente? Quem está achando que a gente já está terminando, está descendo ali, não está, não. A gente ainda nem chegou lá. A coisa ainda vai balançar bastante, né? Se a gente não tiver ligado aos ensinamentos do nosso mestre, dos bons amigos espirituais, né? Que vem sempre, todos os dias, nos assistir, nos acudir, a gente acaba fazendo tudo errado, né? Então, a gente tem que persistir, sim. E o caminho, qual é, Thaís? Evangelho. Ah, o Evangelho. O Evangelho, as palavras de Jesus, os ensinamentos dele. É pôr em prática mesmo, se esforçar.
se esforçar. E quando a gente vence, a sensação é muito boa, porque você dobrou a você mesmo, não é o outro. Você dobrou as suas más tendências mesmo, fala, então eu sou capaz. E como você evita confusões, como você evita coisas piores, né? E buscar conhecer suas sombras, porque a gente é cheio de coisas, né? Dessa vida, das outras vidas, a gente tem que pôr isso na cabeça, né? Eu vejo até como uma questão de humildade. Tem hora que a gente precisa de um auxílio médico, de uma terapia. A gente precisa do atendimento fraterno, precisamos da parte religiosa, mas dependendo do jeito que a gente está, a gente precisa de um auxílio médico, né? Da parte da ciência, para a gente poder ir vencendo, né? Porque vamos persistir, né? Se a gente não persistir, a gente vai aí, né? Vamos dizer assim, no linguajar popular, a gente fica amassando barro. E nós estamos já assim, graças a Deus, nós já conseguimos uma certa evolução, que a gente tem que caminhar para frente. Pegar os ensinamentos aí, né, desses grandes virtuosos que estiveram conosco e estão espiritualmente, né, e caminharmos para frente, para o alto. A questão é o evangelho sempre, sem dúvida, principalmente esse evangelho, né? Esse evangelho com a participação de espíritos tão elevados, nos textos tão lindos, colocados num português tão elaborado. A oração, né, Tânia? Sim. A oração é um remédio, cientificamente já está comprovado, né? Dar aquela paradinha, né? Falar com Deus, assim, às vezes não vai buscar no outro, busca Deus. Sim. Né? Calma primeiro. Eu falo muito assim, que a gente parece criança que acabou de machucar, acabou de cair de uma bicicleta, sei lá, e chega para a mãe todo bagunçado, machucado, ralado, ensanguentado, e vem chorando, abrindo aquele bocão. Se a criança não se acalmar para contar o ocorrido e falar onde dói, a mãe não vai entender nada. Sim. A gente tem que fazer isso também no nosso processo de dor. Calma, respira, relaxa primeiro. Não, a gente já vai pedindo, já vai reclamando. Acalma, relaxa, né? Que assim, todos os seus poros vão receber a mensagem de Deus na calma. Sim. E Deus, eu digo assim, a grandeza da espiritualidade, seu anjo da guarda, como diz o livro dos médiuns, é o primeiro a quem você tem que recorrer. Ele tem um compromisso com você, recorra a ele, né? Sim. Aconteceu uma vez, eu estava fazendo um estudo também, um desses meus grupos pelo celular, e estava nesse capítulo do livro dos médiuns, falando sobre a evocação dos espíritos. Quando que a gente deve evocar, quando não deve, se o espírito vem, se o espírito não vem. E aí tem lá escrito que não se esqueçam de evocar o anjo da guarda. E eu estava com uma dor renal. E nesse estudo, o rim começou a latejar. Eu falei, ai, meu Deus do céu, vai começar esse meu rim. Mas eu consegui estudar e terminei. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, eu vou fazer um teste. Gente, eu juro, eu sei o que, eu confesso para vocês o que eu fiz. Eu vou fazer um teste. Será que meu anjo da guarda vem mesmo? Gente do céu, foi uma coisa maravilhosa. Em 5 minutos, porque estava uma psicosfera muito boa aqui, né, onde eu faço meus estudos. Musiquinha clássica, o assunto, né, a boa-fé, pois não é que me tirou a dor em 5 minutos, porque dor renal não passa, se você não tomar remédio não passa, me tirou em menos de 5 minutos, eu juro para vocês. Então, a gente tem que recorrer ao nosso anjo da guarda. Se ele não puder te ajudar naquela hora, ele vai dar um jeito de fazer as conexões dele. Sim. Né? E onde ele estiver, isso eu li também, onde ele estiver nesse universo, ele vai se conectar, desde que você tenha muita vontade de conectar com ele. Ter a humildade de pedir, né? A gente tem que ter essa humildade. Mas é assim, meus amigos, a gente tem que pedir, ele sabe, Deus sabe das nossas necessidades, mas nós temos que exercitar a nossa humildade, né? Pedir, agradecer e louvar, né?
Até a Thaisa trouxe, né, a questão do cura de ar. E eu estava aqui com o Evangelho, lá no capítulo 8, meus amigos, vou deixar aí para sugestão agora da leitura antes de dormir, né, Thaís? Aham. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm fechado os olhos. É a mensagem dele, é linda, é maravilhosa. Então, fica aí, é o capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração, e a mensagem dele é Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Essa mensagem, ela é linda, maravilhosa. Já separei aqui. Ela é demais. E o finalzinho dessa mensagem que a Thaís nos trouxe hoje sobre a humildade, a hora que eu estava lendo, eu achei assim, maravilhosa. E eu quero encerrar minha fala e depois a Thaís, se ela quiser complementar, ela complementa. Que diz assim, o François Nicolas Madeleine: ó vós todos a quem a fé, desculpa, a vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escuro. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Então, aqui acho que fechou esse estudo da Thaís, né? E que a gente possa, né, Thaisa, ir exercitando as nossas virtudes. Todos nós temos, então vamos exercitá-las. Thaisa, quer complementar mais alguma coisa, querida? Não, tá tudo dito, né? É uma mensagem pequena, mas, assim, quando a gente realiza a leitura dela, discute um pouquinho, a gente vai ali refletindo, né? Como a gente tem que caminhar, né, Thaís? Eu adoro quando eu ligo para a Thaís, falo assim, Thaís, está tudo bom aí? Está certo esse tema? Ai, Tânia, que bom, a gente tem que estudar mesmo esse evangelho. Ela contagia, assim, sabe? O estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Estudar. E a gente tem que ser modesto, né? Porque é sei que nada sei. É sei que nada sei o tempo todo, é desesperador isso. Mas é sei que nada sei. Então, meus amigos, então vamos encerrando por aqui, né? Essas reflexões sobre a virtude. Agradeço muito a Thaisa mais uma vez. Agradeço o Jean que está lá na correria, né? Com as tarefas da USE e tudo, mas graças a Deus está vencendo também, né? Então, dê um abraço a ele por nós. Meus amigos, quero fazer o convite já para o próximo mês, né? Estamos encerrando o mês de agosto, voou, né? Mês de agosto, parece-me que diziam que era o mês que mais demorava no ano, né? Verdade. Voou. E agora já terminou, bem dizer, o mês de agosto, né? E com muita alegria, né? Nós encerramos o mês de agosto com esse estudo maravilhoso sobre a virtude. E nós iniciaremos o mês de setembro com o estudo, né, das leis morais, a segunda parte da lei de sociedade. Quem não viu a primeira parte, eu aconselho, vai lá, pegue, que a nossa amiga Valdete conseguiu pegar essa lei da sociedade, né, do progresso, né, a lei do progresso, e mistura ali com a lei da sociedade também, e nos deu uma visão do mundo atual, muito bom. E ela vai terminar essa parte, né, da lei do progresso. E a segunda semana nós teremos aqui o nosso amigo Adolfo, né, Adolfo Mendonça Júnior,
que ele irá trazer para nós o advento do Espírito da Verdade. Na terceira semana, nós teremos a nossa amiga Doroti, né, Doroti, com a parábola O Grão de Mostarda. É a maior semente que tem, né, Doroti? Aí depois a quarta semana é da Uzi. E a quinta semana, né, porque no mês de setembro teremos 5 segundas-feiras, será o nosso amigo, o senhor João Matos, né? E ele irá falar sobre as preces ininteligíveis. Foi esse tema que ele me passou. Então, fica aqui o convite. E também já vou antecipar, meus amigos, porque na nossa sala de espera já comentamos sobre o mês de Kardec. Temos aí uns temas muito bons, né? Temos a nossa amiga também lá do Rio, que virá nos prestigiar sobre um tema maravilhoso sobre Kardec. Fica, então, a sugestão. Então, vamos agora, meus amigos, finalizar a nossa exposição. Vamos para o nosso momento de sensibilização final, pedindo muito a espiritualidade amiga, a equipe do senhor José Marques Garcia, que é o patrono do nosso centro, né? Que ele possa, juntamente com os bons amigos espirituais, os espíritos familiares que possam visitar a cada lar, a cada família, os que estão aqui conosco neste momento, os que nos assistirão posteriormente, que possa levar a paz, a harmonia, a esperança a todos os lares, fluidificando as nossas águas, colocando ali o remedinho que cada um necessita do nosso lar, né? Cada um com a sua necessidade. Também possam, neste momento, que estamos sintonizados com esses bons amigos, recebermos o passe e revigorará o nosso corpo espiritual que refletirá no nosso corpo material. Que essas vibrações de paz, de luz, se estendam a todos os nossos amores, que também estenda aos nossos companheiros de jornada, aqueles que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, que estão nos lares de idosos, de crianças, que todos possam ser abençoados, aqueles que estão no presídio, Senhor. Abençoe a cada um que esteja sintonizado, vibrando na sintonia do bem, do amor e da felicidade. Abençoe os nossos governantes, seja da esfera municipal, estadual e federal, para que possam ter as melhores resoluções, ajudando a todos que necessitam, Senhor. Gratidão infinita por mais dia, por mais esse evangelho. Seu Adalto? Sim. Senhor da vida, nosso Pai amoroso, agradecemos pela dádiva sagrada da família, este núcleo de afeto onde aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos na luz do entendimento e da paciência. Que os amigos espirituais visitem nossos lares, trazendo paz, equilíbrio e harmonia. Que possamos reconhecer, mesmo nas dificuldades, as oportunidades de crescimento que nos conduzem à elevação do espírito.
Abençoa, Senhor, cada ente querido, encarnado ou no plano espiritual, envolvendo-os com teu amor infinito. Que o exemplo do nosso irmão Jesus inspire nossos gestos e palavras, tornando nossa convivência um reflexo da tua bondade. Gratidão por cada momento, por cada lição, por cada espírito que caminha conosco. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, que todos possam estar recebendo essas vibrações de paz, de luz e de amor. Gratidão, meus amigos. Fiquem com Jesus. Muito obrigada, Thaisa. E até a próxima, meus queridos. Um beijo no coração de todos.